O meu trabalho não é de olhar para o passado de ninguém. Eu apenas vejo o quanto a pessoa está avançando para o seu destino e ajudo. Você deve olhar à frente, você deve olhar avante. Se você olhar para trás, se você olhar para o que passou, você está perdendo seu precioso tempo. Não são os tolos e não as pessoas sábias que agem assim. A natureza dos seres humanos é pensar nas chamadas doces memórias do passado. Pensa-se mais no passado e menos no futuro. Mas os aspirantes espirituais pensam no Ser Supremo, que é a sua meta. Quando eles começam a pensar no ponto final da vida, a verdadeira meta da vida, a consciência suprema, então o passado, com toda a sua glória, torna-se pálido. A pessoa comum é aquela que pensa no passado e também no futuro. Mais elevada do que esse é aquela que pensa somente no futuro. Mas a pessoa perfeita é aquela que pensa nem no passado, nem no futuro. Ela pensa somente na consciência suprema, em Deus. Suprema Expression, parte 1. Namaskar. Vamos chamar nosso querido Dada Niverdananda. Dada. Liga o teu microfone, Dada. Sim, o Isso. Namaskar. Namaskar. Colocar bem meu celular. Namaskar novamente. Nesse texto que a Lavanya acabou de ler, eu está falando de tempo. Temos o fator pessoal, o fator espacial, o fator temporal. Nesses três fatores, o fator tempo é o mais sutil. Podemos perceber com facilidade o fator espacial, sabemos onde estamos, fator pessoal também, sabemos que tem pessoas ao nosso redor, sabemos que existimos, mas o tempo é muito difícil para definir. Portanto, o fator tempo existe. É o fator que influencia muito mais a nossa vida. E causa de aflições e também de felicidade. Eu vou falar do fator tempo no campo humano, no campo mundano, antes de abordar o campo espiritual. Quando se fala de tempo, você fala de tempo no significado duração. Qual a idade daquela pessoa, quanto tempo vai durar aquele evento. Mas tem também o tempo como instante, ou como período. Como instante, temos o passado, o presente e o futuro. E vamos muito mais pensar no tempo como instante. Podemos abordar um pouco o tempo como duração, mas nesse nosso
comentário hoje, vamos falar muito mais de tempo como instante. Vamos falar do tempo, do 3 instantes, cada um com as suas qualidades e também defeitos. De modo geral, a pessoa coloca o defeito no final, mas sempre vou colocar qualidade no final. O passado. O passado é aquele que já passou, todo mundo sabe. Problema como rancor, vingança, tristeza, várias aflições vêm quando pensamos no passado. Não podemos ter o rancor sem uma causa passada. Não podemos ter tristeza sem uma causa passada. A vingança também. Nos vingamos por uma coisa que a pessoa fez para nós. Então, nesse campo, o passado tem esse defeito. Quando pensamos muito no passado. O passado hoje pode ser causa também de depressões. Quando a pessoa pensa no fracasso, pode ficar em depressão. Mas podemos também valorizar o passado, porque somos passados. Quando você vê uma pessoa, ela não é aquela entidade que apareceu naquele tempo real. Mesmo embrião lá, embrião ainda no útero da mulher, é um passado, porque os genes cromossomos que se cruzaram para formar esse embrião são de passados. Quando falamos de novo, novidade, é em relação com outra. Uma criança de 2 anos é bem novo em relação com outra de 5. Mas essa criança é velha em relação com uma criança de 6 meses. Nesse campo também tem uma relatividade. O passado é muito importante, porque um povo que não tem cultura, que não tem passado, que não conhece a sua história, não tem cultura. Então, até o Baba fala não pensar muito no passado, mas o Baba valorizar muito a história dos países. Ele sempre, quando ele era vivo, ele sempre falava para nós, você precisa saber a história de seus países. Ele valorizava as culturas, porque uma cultura não se cria no instante, se cria no longo dos tempos, né? Então, a história é muito importante, o passado é muito importante. O passado é uma base de sustentação. Quando pensamos, são materiais que pegamos ao longo do tempo para criar, são bases, memória, do som, de formas, que usamos para construir nosso raciocínio nesse tempo presente. Então, o passado é muito, muito importante, tanto no campo individual, quanto no campo coletivo. Aliás, o tempo permite de criar, de inovar. Quando se fala inovação, significa você melhora uma invenção a partir de uma invenção antiga. Não tem nenhuma invenção assim que vem de repente. A internet hoje é muito avançada. Você vai ver que vem já no tempo dos primeiro ser humano, quando ele colocava assim, pedras para marcar número, para fazer números. Eu falo com o Blaise Pascal, em francês, ele que inventou de tudo que é internet hoje, porque ele foi o primeiro a inventar a máquina para calcular. Então, o passado é muito importante na vida comum. Não vamos ficar muito tempo lá, o tempo é curto. O futuro, agora o futuro.
O futuro é muito importante também, porque a pessoa que não tem sonho do futuro, não tem perspectiva. A pessoa precisa pensar, a pessoa precisa usar para fazer uma coisa, você precisa imaginar e ter uma perspectiva, criar, sonhar aquilo. Quando você sonha e trabalha com isso, aquilo vai aparecer. Eu coloquei presente no final porque o presente é muito importante. Mas o defeito do futuro é que o futuro nunca vem. Lá no meu país, Camarões, quando na minha cidade assim, em cada 2 quarteirões tinha uma pequena mercearia. Sempre colocava uma plaquinha assim: hoje não se vende fiado, volte amanhã. Como você voltar amanhã, você vai ver, volta amanhã. Essa manhã nunca aparecia. Então, o futuro nunca aparece. Portanto, é a base do dinamismo da vida, é a base das aspirações. Agora, o presente. A qualidade do presente é que o presente, o tempo que existe mesmo. Porque o passado já passou, o futuro não está lá, nunca vai aparecer, mas o presente está lá. Quando você pensa no passado, quando você lembra o passado, é no presente que você vai levar, você vai lá no passado, pega o passado, leva para o presente. É a partir do presente que você vai lembrar do passado. É a partir do presente também que você vai sonhar. Essa é a qualidade. Mas o presente é muito, muito pequeno. É muito, quase não existe. Quando eu falo quase não existe, já passou, porque o passado vem rapidamente. Realmente é muito difícil, assim, aquela questão de definir o tempo. Mas, portanto, o tempo existe. No campo, o presente, para alcançar o futuro, você precisa trabalhar bem o presente. Se concentrar no presente, trabalhar com sinceridade. Agora, se você trabalhar assim, o futuro vai aparecer. Porque pensamos com a mente humana tem capacidade de criar o futuro. Mesmo se o futuro não vem, você pode, com a sua mente, forçar o futuro para aparecer. No campo espiritual, vamos falar do presente primeiro. Quando se fala de eternidade, todo mundo já frequentou uma igreja, as aspirações de cada ser religioso é depois da morte viver uma vida eterna, ter uma felicidade eterna, ter imortalidade. Como a eternidade? Como pode ser a eternidade? A eternidade seria, na minha opinião, talvez na sua opinião também, um presente, aquele presente que é um pontinho, um presente esticado até o infinito. Você estica essa felicidade, porque o presente não é sempre de alegria, tem presente de dor. Você não vai esticar a dor, você quer esticar a felicidade.
Nesse campo de dor, falamos muito mais da dor psíquica, não da dor física. Não podemos... A dor física é presente, você não pode querer esticar essa dor. A dor mental também você não pode esticar, você quer esticar a felicidade. Então, é muito difícil de esticar. Como? Eu estava pensando assim da pessoa que inventou o chiclete, né? Chiclete. Você mastiga o chiclete, você quer aquela doce permanecer. A pessoa mastica, 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 até aquele sabor doce acabar, ela continua masticando, porque ela quer eternizar aquela doçura da chiclete. Eu acho que o inventor de chiclete não sabia disso, mas tem muito a ver com o senso de eternidade. Lá na África tem uma fruta que se chama yayo, na África Ocidental. Eu nunca experimentei na África, mas experimentei em Suriname. Tem um senhor lá que gostava de plantar. Ele conseguia assim, uma semente dessa fruta e plantou no seu pomar. Essa fruta, se você tomar, é tão doce que aquela doçura fica muito tempo na sua boca. Ele enganava pessoas, convidados, quando a pessoa visitava, ele era um professor de universidade. Ao mesmo tempo, ele gostava de fazer jardinagem. Ele dava esse suco daquelas frutas e depois servia cerveja. A cerveja ficava doce. A pessoa gostava muito de visitar ele. Ele não falava do segredo. Então, se o inventor do chiclete sabia daquela fruta, ele seria muito feliz. Talvez ele não sabe. Na África, muitas crianças, quando comem manga verde assim, ele come primeiro esse yayo, antes. Ele não esperava a manga para se tornar madura, não. Agora, na prática, na vida espiritual, como esticar a felicidade? Cantamos Babanam Kevalam, cantamos felicidade divina. Deus é bem-aventurança. No Ananda Sutra, na tradução, Ananda Sutra fala, Deus é Ananda. No início, assim, Magi queria colocar o nome de Ananda Maga, Brahma Marga. Mas como Brahma, tinha uma conotação meio hindu, a pessoa não. Como Brahma é Ananda, vamos colocar Ananda Marga. Então, os mantras que repetimos têm felicidade. Então, quando repetimos mantras, estamos querendo esticar essa felicidade, imprimir essa felicidade nos neurônios, a nossa mente, de tal maneira que um dia os neurônios, a mente ficam matizados, né, com aquele cor da felicidade. Isso que se chama autorrealização. Então, nessa questão do futuro, é uma coisa que vai acontecer no futuro. Nesse campo, você precisa ter fé no futuro, ter esperança. Se você não tiver esperança, você não vai ficar muito tempo no campo espiritual, porque é muito difícil de alcançar esse estado da autorrealização. Você precisa ver o futuro, já está lá, mesmo se você não está sentindo. Então, por isso que o Baba falou, pessoa grande pensa muito no futuro. A questão da realização espiritual, você precisa ter esse pensamento para o futuro. Você precisa ter essa utopia grande. Aqueles revolucionários são pessoas que têm utopia. Eles
pensa muito no futuro. No campo espiritual é muito, muito importante. Baba também falou, olha, você não precisa pensar nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Pensar em Deus. Porque primeiro Deus é Ananda. Esse Deus é o criador dos fatores. Esse Deus criador dos tempos. Se você mergulhar com Deus, você vai ficar em cima do tempo. Para você, você vai saber o tempo, saber o passado, presente e o futuro. Esqueci de falar para você, no campo espiritual, o defeito de pensar muito no passado é, especialmente o Guru fala, se não devemos pensar que somos pecadores, porque a maioria das religiões, pessoas se acham, não, somos pecadores, pecamos, não podemos, não temos saudade, não temos salvação. Se a pessoa, Baba falou, se a pessoa passar o tempo pensando, sou pecador, pecador, ele vai meditar, ele vai se tornar realmente pecador. E quando pensamos no passado, não no passado nessa vida, pensamos no passado de outras vidas. Nesse campo, na filosofia, Jananda Marga, o Guru Deva falou, as crianças até 6 anos pensam ainda lembram da vida passada. Por isso que às vezes o bebê quando está dormindo, ele chora ou ri, porque ele está vendo o seu passado. Mas como ele não tem ainda neurônio muito bem, ele não pode falar, ele não tem muito mais capacidade de falar. Ele falou que a partir de 6 anos, se ele continuar vendo a vida passada, ele vai morrer. Por quê? Aqueles fatos, efeitos da vida passada aconteceram quando ele tinha outros cérebros. Esse cérebro não foi feito para esses fatos. Então, a partir de 6 anos, a criança começa já a preencher, o cérebro começa já a ficar cheio do fatos e efeitos desse mundo. Então, se ele continuar a pensar nos fatos feitos passados, esse cérebro não será capaz de aguentar. Ele vai morrer. O grupo também falou, olha, se você fazer práticas espirituais, você pode desenvolver até chegar na camada mental que se chama subliminal. Ele falou nessa camada, você pode ver as suas vidas passadas, que são como camadas. A pessoa que estuda a geologia sabe quando a pessoa faz a datação das eras, né? A idade da Terra, vendo essas camadas de rochas. Então, o Baba falou que você pode também ver a sua vida passar nessas camadas, mas ele falou que não é necessário, porque você precisa pensar muito mais no futuro. Embora que pensar, ter consciência da sua vida passada pode ajudar, porque ele falou, por exemplo, uma pessoa numa vida passada, uma pessoa bem, uma pessoa de bem, uma pessoa santificada. E se nessa vida ele se torna um pouco assim, bom vivant, que se ele tinha esquecido o caminho espiritual, pode pensar, oh, eu vou voltar. Ele vai pensar, olha, era assim, eu vou voltar a viver aquela vida que eu vivia. O contrário também, ele pode ficar frustrado. Ele pode ver que na outra vida ele era grande pecador, ele era criminoso. Ele pode pensar, eu não sou capaz de seguir o caminho espiritual porque sou pecador. Eu fiz tanto mal que eu não sou capaz de ser uma pessoa melhor. Mas ele falou de modo geral, não devemos tentar pensar a conhecer a nossa vida passada.
Quando encontramos, quando o guru era vivo, ele costumava dar contato pessoal para Bukti Pradhan, para aquela pessoa que queria se tornar monge, para LFT, alguns magos também. E, embora o Baba falasse não pensar no passado, ele sempre falava, houvesse o passado agora. Ele, sim, tinha uma pessoa muito boa, mas tu errou muito no passado. Às vezes, quando eu conto para a pessoa me fala, o que tu fez? Eu falei, não sei por quê. Eu não sei o que eu fiz numa vida passada. E nessa vida também, nenhuma pessoa ficou sem pecar. Você pode pensar que você nunca pecou, mas a pessoa peca com pensamento, palavra e ação. Então, se você nunca matou ninguém, você nunca roubou, talvez você já pensou em insultar a pessoa, você já pensou em roubar a pessoa, você já ficou com inveja da pessoa. Então, o Baba sempre falava, eu vou olhar seu passado. Ele falava assim, você pecar, a todo mundo ele falava. Ele pedia se você vai aceitar a punição. Sim, você levantava, ele falava fechar os olhos, você levantava os braços, ele tocava, ele tinha um bastão de bambu. Ele tocava assim, a axila esquerda. Você não sentia quase nada. Dizem, os Dada dizem, que nesse jeito o Baba tirava os sanskaras. Embora a questão de passado, o Baba não fala não para pensar muito no passado. Quando meditamos, a primeira lição é para nos livrar dos sanskaras passados. A primeira lição, quando meditamos, estamos fazendo esforço para nos livrar dos sanskaras passados. Por isso que, às vezes, quando a pessoa começa a meditar, nos primeiros meses, os primeiros anos, muitas coisas boas podem acontecer na sua vida, porque tem sanskara bons, mas tem coisas ruins também que podem acontecer. Nessa fase, muitas pessoas fogem das práticas espirituais. Seria muito bom se você experimentar sofrimento no início, porque você está queimando os seus sanskara. No futuro, você não vai mais sofrer aquilo. E a segunda lição ajuda a não criar mais sanskaras. Quando sanskara significa reações a ações, que a pessoa chama karma, são ações, porque a pessoa confunde karma e sanskara. Quando atuamos, você cria um sanskara. Se antes da ação você usar a segunda lição, o Guru Mantra, não vai ter criação de reações. Então, essas duas lições são muito importantes. Não podemos deixar de pensar na história, especialmente história dos gurus, histórias, porque essas histórias inspiram muito. Um livro que me inspirou muito era o livro do Yogananda, a autobiografia de um yogi. Inspirou muita gente, tanto na Índia, muitos magos entraram, muitas pessoas encontrando na Namaga, lendo aquele livro. No grupo dos grupos de Namaga, tem um grupo só história de Baba. Lá tem muitas histórias muito bonitas que inspiram. Eu tinha a sorte de encontrar com o Guru. Eu não pude deixar de pensar nesse passado, porque me ajuda a viver agora a minha vida espiritual. O tempo que encontrei com ele, a primeira vez contato pessoa era muito formal, o Baba era muito sério, ele falava seriamente. Aí eu fiquei até frustrado porque não senti nada. Até senti que eu talvez era um tão grande pecador que eu não, minha pele é uma parede de pedra que não conseguia sentir aquela vibração do Guru. Porque muitas pessoas que passaram antes de mim falaram, não entramos em Nirvana.
Nirvana. Eu pensava também em entrar nesse Nirvana, mas fui tão formal. Quando saí, falei com o Google, quer ver você novamente. Normalmente não deveríamos pedir quando a pessoa entrava, dada que dada guia falava, não peço nada para o Baba, deixe ele falar. Mas tinha audácia, a ousadia de falar para o Baba, eu quero ver você novamente, porque fiquei realmente frustrado. Eu pensei que ele ia ficar assim bravo, mas ele ficou sério. Ele falou: "Eu estou esperando por você." Aí, realmente, ele cumpriu a sua palavra, porque um ano depois eu consegui encontrar com ele novamente. E esse segundo encontro foi muito bonito. Ele foi muito sorridente, muito até me deu carícia na bochechas, né? Ele foi muito amoroso naquele segundo encontro. E também quando lembro do primeiro encontro, aquela sensação dentro era falsa, porque depois, quando saí, senti muito leve por 7 dias. Meu corpo ficou muito leve, embora lá dentro eu não senti nada no primeiro encontro. E durante um ano, qualquer coisa que eu fazia acontecia, era muito rápido. É a segunda vez que eu viajava sozinho acabei de sair do meu país, fazia menos de 2 anos, eu nunca tinha experiência de viagem internacionais. A partir daquele momento, voltei para a África sozinho, consegui ter visto para a Suécia no centro de formação, consegui arrumar meu visto para a Suécia, era muito difícil comprar passagem de avião, consegui chegar na Suécia, em pouco tempo, pisei em vários continentes, cidades como Moscou, consegui ver lá no alto o deserto do Saara, muitas coisas, Himalaia, consegui ver Himalaia quando estava voltando para a Índia. Por que não pensar nesse período? Isso ainda me inspira hoje, quando a mente está baixa. Mesmo meditando por muito tempo, a mente fica baixa. Pensando naquele encontro com ele, as palavras deles ainda soam muito forte, né? na minha, eh, no meu coração. Vocês que nunca viram Baba fisicamente, eu acho que você tem muito mais graça do que nós, porque eu vejo muito pessoal hoje com muito mais devoção do que nós, mesmo sem estar vendo Baba. Eu fiquei na Índia 2 vezes, 7 meses. Baba era bem perto. Naquele tempo não tinha tanta devoção. Baba saía 3 vezes por dia. A pessoa corriam para ver Baba, corriam para ficar perto. Naquele tempo eu falava, mas por que correr assim? Porque eu via para Baba assim, não, não dava essa edificação tanto para Baba, né? Mesmo tendo visto ele. Mas eu acho que foi um grande erro, porque eu tinha a possibilidade de encontrar com ele diariamente, porque lá muitos monges trabalhavam perto dele. Poderia ficar perto, ajudar algum dada para preencher, para trabalhar lá no escritório, porque conheço pessoas que trabalhavam assim com monges, conseguiam assim encontrar com Baba quase uma vez por semana. Mas se Baba tinha voltar hoje, eu seria o primeiro para correr sempre para ver ele, porque ter um guru realmente é muito importante. Mas você não deveria ficar com complexo, mesmo sem ter visto ele fisicamente, ele está sempre lá. Eu acho que ele está dando muito mais graças para a pessoa que não viram ele quando ele era vivo. É bom acreditar nessa graça. Cantando Baba Nam Kevalam. Baba Nam Kevalam cria o amor, a devoção. A devoção é aquela coisa que deixa você feliz.
mesmo com a dor. Quando o amor fica permanente no seu coração, com uma sensação, você não vai sentir, você não vai ficar afetado ou afetada por problema do futuro, a dor do presente, também pela angústia, agonia, pensando no futuro. Você vai ficar feliz ainda nessa vida. Você vai viver nesse corpo físico, mas com as dores vão ser amenizadas. O paraíso está aqui. Namaskar. Namaskar, Dada, gratidão. Gente, está em aberto, apesar de já termos passado 15 minutos do nosso horário, mas está em aberto se alguém quer fazer alguma pergunta ou uma reflexão para poder a gente encerrar a nossa reunião. Precisava falar, eu não sabia que era só 15 minutos, porque precisava externalizar o que eu tenho no coração. Eu procurei esse texto porque queria falar da minha experiência, que eu quero externalizar para a pessoa. Só agradecer, Dada. Namaskar. Lindo o Namaskar. Shastra. Ok, muito obrigado. Eu sou agora em Belém, estava em Salvador, mas talvez volte lá para dezembro, talvez. Namaskar, Dada. Namaskar. Que lindo, Dada. Namaskar, Dada. Foi maravilhoso. 15 minutos foi uma eternidade, porque é muito bom ouvir você, Dada. Muito. E, assim, isso dá muita força, porque a gente, claro, sempre, todo mundo quer ver Baba, né? Mas, como o senhor falou, Baba está sempre aqui. Baba está no outro, Baba está no Kirtan, Baba está na luz, nas estrelas, nos passarinhos, né? E em nós. E é muito legal poder estar com você sempre e saber que o senhor está melhor de saúde. Estou muito feliz, Dada, muito mesmo. O senhor é muito inspirador e tem muito carinho aí pelo pessoal, né, que é seu trabalho e tudo. E cada vez vai ficar mais forte, Dada. Namaskar. Obrigado. Eu vou confessar, ainda não tomei o seu remédio, porque estava tomando outro, eu vou terminar já semana que vem. Eu estava tomando pifáfia. Ah, sim. Quando terminar, já vou terminar semana que vem. Eu vou começar a tomar esse remédio. Ah, vai contar daí, tá bom? Eu guardei com muito carinho. Querido, que ótimo. Não, lá tem bastante. Lá tem muito Kirtan, tem muita vibração boa. E quando o senhor tomar, o senhor vai tomar com intenção, vai melhorar mais ainda. Okay. Que bom ter a oportunidade de te ofertar esse remedinho, Dada. Namaskar. Muito obrigado, Namaskar. Gratidão, Pavitra, pelo Kirtan. Então, gente, vamos... Gratidão, Namaskar, Dada. Muito obrigado pela palestra. Estava muito bom. Gratidão. Obrigado. Obrigado. Gratidão, gratidão a todos. Boa semana, bom domingo. Gratidão. Até a próxima. Jai. 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 Bom domingo, todo mundo. Beijo.